Hoje eu quero contar duas histórias para vocês. Uma vez eu tentei, na verdade, visitar o meu pai em Florianópolis. Era um feriadão de 7 de setembro. E eu percebi que muita gente estava se preparando para viajar. Então eu imaginei que saindo mais cedo eu conseguiria escapar do congestionamento. Saí por volta das 6 horas da tarde de Curitiba. 6 horas eu já estava na rodovia e fui chegar no primeiro pedágio, que não é muito longe de Curitiba, às 9 horas da noite. Quando passei pelo pedágio, logo depois tinha um retorno, e então eu decidi fazer o retorno. Em 40 minutos eu estava em casa. Eu levei cerca de 3 horas para alcançar o primeiro retorno, numa viagem que duraria de 3 horas e meia a 4 horas, 4 horas e meia na pior das hipóteses. Eu levei 3 horas só para ir até o primeiro retorno depois do pedágio. Em 40 minutos eu estava em casa. A segunda... detalhe, a minha irmã seguiu viagem e foi até Florianópolis. Ela levou 12 horas para chegar. A segunda história que eu tenho para contar, eu não lembro bem se eu estava na sexta, ou sétima, ou oitava série, e o meu primeiro bimestre tinha sido muito ruim. Eu tinha ido mal em muitas matérias. E quando eu entreguei o boletim, levei uma bronca dos meus pais. E a bronca do meu pai foi tão forte que ele disse: você vai ter que estudar 1 hora por dia de cada uma das matérias que você está com a nota vermelha. No final do segundo bimestre, as minhas notas melhoraram tanto que aquelas notas do segundo bimestre foram suficientes para fazer eu passar de ano só mantendo a média, né? sem me esforçar tanto na continuidade do ano. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque nós estamos vivendo justamente no momento crucial da tal curva que os médicos tanto falam. Se imagina que sem a quarentena a curva de pessoas que contraíram o vírus vai ser tão grande que vai faltar leito nos hospitais. Faltando leito nos hospitais, não só aqueles que foram infectados pelo vírus Covid-19, mas também todos os outros doentes serão afetados. Hoje eu vi uma postagem no Facebook muito infeliz. A pessoa pergunta: mas só morre gente de Covid-19? Eu que não sou médico, não trabalho na área da saúde, fiz teologia e fiz direito, eu arrisco a dizer que não se morre só de Covid. Mas pode chegar o dia que você não, mas a pessoa que procurar o sistema de saúde vai morrer por causa do Covid. Ou porque ela tem o vírus dentro dela, ou porque ela não tem o vírus, mas não conseguiu o tratamento, não conseguiu o atendimento necessário, esperado, porque a fila de atendimento é muito grande. E aí entra a história da ida para Florianópolis. A impressão que dá é que o Brasil todo resolveu ir para Florianópolis naquele feriado. Quando todo mundo resolve ir para o mesmo lugar, por mais que a estrada seja boa, vai dar congestionamento. Por mais que o teu carro seja bom, por mais que as pessoas saibam dirigir
e alcancem uma boa velocidade, o número de carros vai fazer com que a viagem fique mais longa, mesmo sem acidente, sem nada, nenhum empecilho na pista. No caso da minha irmã, ela levou 12 horas para ir, 12 horas para voltar, porque todo mundo resolveu ir para Florianópolis. Nós podemos aplicar essa história para a situação do Covid-19. Se a curva não for achatada, muitos vão pegar o vírus, vão contrair o vírus e vão ter os sintomas. E tendo os sintomas, vão procurar o hospital. Procurando o hospital, não vai ter espaço, não vai ter lugar, não vai ter infraestrutura para receber tanta gente. E o que vai acontecer? Os que chegarem primeiro vão receber o tratamento. Os que chegarem depois vão ter que esperar. No caso, a minha irmã levou 8 horas a mais para chegar em Florianópolis. 8 horas a mais do que uma viagem normal. Agora imagina você tendo o Covid-19 e tendo que esperar cerca de 8 horas. Eu estou chutando aqui, eu não sei quanto tempo vai durar a espera. Né? Eu estou levando em consideração a viagem para Florianópolis. Mas imagine você esperar 8 horas a mais do que o normal. Tá? O estrago que isso não pode acarretar. Nós temos visto, temos ouvido também as notícias da Itália. Lá aconteceu isso, a curva não foi achatada, não tem infraestrutura suficiente para acolher tantos doentes. E aí não só aqueles que têm a doença do Covid-19, mas todos os outros doentes que necessitam do sistema de saúde também vão entrar na fila. E aí quem trabalha na área da saúde sabe que existem critérios, não é por ordem de chegada, é por ordem de urgência. E você vai ficando, e vai piorando. A nossa luta é para achatar a curva. E eu espero que, de fato, a gente consiga achatar a curva de tal maneira que aqueles que contraírem o vírus não fiquem um longo tempo esperando na fila. Sejam logo atendidos, sejam medicados e consigam passar por essa situação. Quanto mais gente passar por essa situação e for recuperada, menos morte nós teremos. E no fim de tudo isso, alguém ainda vai dizer: tá vendo? Nem era tudo isso, era só uma gripezinha. Engano. Aí entra a segunda história. As minhas notas eram ruins, e se eu não tivesse estudado, por mais que eu melhorasse as notas, talvez elas não fossem suficientes para me fazer passar de ano. Aí eu pegaria uma recuperação, talvez eu reprovaria de ano. As minhas notas melhoraram tanto que eu consegui passar tranquilo. Poderia chegar no final do ano e dizer para o meu pai: tá vendo? Nem era tão difícil assim. Nem era tudo isso. Acontece que nem foi tudo isso, porque durante um determinado espaço de tempo eu me esforcei tanto que foi o suficiente também para o resto do tempo. Esse é o tempo que nós temos de esforço. É agora o tempo do esforço. Se nós continuarmos em quarentena, se nós permanecermos em casa, nós passaremos por isso. Achataremos a curva. Aqueles que pegarem a doença serão atendidos, terão a recuperação da saúde. Nós teremos menos mortes. Logo voltaremos. Espero que não para o mesmo mundo, agora para um mundo diferente. Quem tem me acompanhado já viu eu falar sobre a minha expectativa da nossa mudança com relação a esse planeta. E aí, quando nós ouvirmos, tá vendo? Nem era tudo isso, era só uma gripezinha, a gente pode olhar e pode sorrir, sabendo que não é só uma gripezinha, mas
podemos sorrir porque nós cumprimos com o nosso papel. Esse foi um vídeo mais longo do que os outros, mas fica aqui 2 histórias minhas. Você tem outras histórias que podem exemplificar essa curva. Passe adiante esses exemplos para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda têm alguma dificuldade para compreender o que está acontecendo de fato. E, como eu sempre tenho dito, permaneça em casa.